Boa tarde, professores e professoras. Estamos aqui com o professor Júlio Gregório, secretário de Educação, para a gente fazer um bate-papo muito rápido para sanar algumas dúvidas que estão aparecendo aí em relação à carreira de professor, de assistente em educação e em relação à própria educação do Distrito Federal. Professor Júlio Gregório, obrigado por conceder essa entrevista para a gente. Eu que agradeço essa oportunidade de um esclarecimento direto. Muito boa tarde, deputado Rinaldo, e aos professores, professoras e servidores da carreira assistência que estiverem assistindo. Professor Júlio, a gente sabe que há uma grande carência de profissionais na área de educação. Mais recentemente, o Tribunal de Contas do Distrito Federal chegou a abordar essa questão e trouxe um número que até assustou a todos nós de carência. Sabemos que muitos já se aposentaram. Então, muitas pessoas estão aprovadas em concurso público, tanto para professor quanto para orientador educacional. O que a gente quer saber é o seguinte: haverá nomeação ainda este ano de 2015? Olha, face ao quadro econômico do governo atualmente, é pouco provável que consigamos nomeações para este ano ainda. Mas nós já estamos fazendo todo o trabalho de verificação das carências definitivas. O que nós tivermos como cadastro de reserva, faremos o chamado para que eles assumam as vagas definitivas e para que com isso deixemos os contratos temporários exclusivamente para a finalidade deles, que é substituir carências temporárias. Isso, então a previsão é para o início do ano que vem? Para o início do ano que vem nós iremos trabalhar, temos a questão orçamentária financeira, mas para que se possa fazer, ao invés de fazer a contratação temporária, que convoquemos os professores concursados para vagas definitivas que sejam ocupadas definitivamente pelos professores. Pois bem, mas aí nós sabemos que de qualquer maneira, fruto de licenças médicas e outras questões que acontecem, ainda haverá necessidade da existência de contrato temporário. Esse atual processo seletivo de contrato temporário será prorrogado ou haverá um novo? Sim, ele tem ainda a chance de ser prorrogado por mais um ano, né, porque o concurso foi mais recente. E o contrato temporário, você vê, ele é tão essencial para todo diretor de escola e vice-diretor e supervisor, ele deixa a sala de aula. Então ele tem que ser substituído obrigatoriamente por um contrato temporário, porque ele pode retornar, o lugar é dele lá. Então só aí, se nós considerarmos por baixo 600 escolas, nós já temos 1.800 contratos temporários. E os orientadores educacionais podem alimentar alguma esperança? Estamos trabalhando, entendemos a importância extrema do orientador escolar, do orientador educacional nas escolas, e estamos trabalhando para que possamos preencher o nosso quadro, convocando os orientadores que estão no nosso quadro, no nosso cadastro de reserva. Professor Júlio, em relação aos dois últimos concursos, nós já sabemos que em várias áreas, todas as pessoas já foram chamadas, esgotando inclusive o cadastro de reserva, exemplo de atividades e algumas outras disciplinas. E está todo mundo na expectativa do novo concurso aí da Secretaria de Educação, tanto para professor quanto para a carreira de assistência. Qual é a previsão, professor Júlio, desse novo concurso? Olha, nós já estamos trabalhando, já a SEGAD, que é quem tradicionalmente realiza os concursos, já delegou para a Secretaria de Educação, para que a Secretaria de Educação possa desenvolver o concurso. Já fizemos contatos, estamos trabalhando, queríamos fazer as provas já esse ano, mas a lei de concurso, que exige 90 dias pelo menos a partir da divulgação do edital, não nos permitirá. Mas estamos trabalhando, fazendo um grande esforço para que venhamos a divulgar o edital ainda no final desse ano ou no máximo no início do ano que vem. Muito bom, muito bom. Até para que a galera seja nomeada antes, logo ali no início do ano letivo, né? Talvez não dê tempo, um pouquinho depois. Pelo menos um pouquinho depois. Isso. Professor Júlio, em meio aí a essa rápida comunicação decorrente das redes sociais, muito boato tem surgido, principalmente em meio a esse momento turbulento de greve, que é uma greve mais do que justa, garantida pela Justiça. A gente sabe das dificuldades do Estado, mas em meio a toda essa turbulência e insegurança surgem boatos. Tem alguns boatos, ou não, que eu vou dizer aqui, e o senhor vai conferir para a gente se isso é fato ou se é só boato mesmo. Pois bem, professor Júlio, vai acabar a regência, a jornada ampliada? Deputado e professores, professoras, eu não vou nem dizer que eu vou desmentir o boato, eu vou reiterar tudo que está posto na lei da carreira em relação à jornada.
Nós não iremos, nunca surgiu a proposta de mexer na jornada ampliada, ou seja, mexer na lei da carreira do magistério que define essa jornada. Então, reiterando, não vou nem dizer é verdade, nós vamos cumprir a lei e não há nenhuma proposta de alteração da lei. Até porque está regulamentado em lei, qualquer tipo de mudança tem que passar pela Câmara Legislativa e a gente está lá para trabalhar na defesa dos interesses dos profissionais de educação também. Professor Júlio, os contratos temporários terão algum direito cortado? Do tipo, vale alimentação, vale transporte, que está rolando esse boato? Olha, nós temos uma determinação, há uma interpretação da lei, há uma falha, de fato, na lei, de que a respeito do auxílio transporte, auxílio alimentação para os contratos temporários, não da educação, de todo o complexo GDF. Nós já encaminhamos um projeto de lei, estamos encaminhando um projeto de lei para a Câmara, corrigindo essa falha para que a Secretaria possa efetuar os pagamentos a partir do ano que vem, com toda a segurança jurídica que a matéria requer. Ou seja, aprovada a lei, eu peço até que o senhor encaminhe para a Câmara em caráter de urgência, para que eu possa movimentar os parlamentares. Eu peço ao deputado que, se possível, encaminhe a lei e nos ajude para que possamos dar toda a segurança jurídica que o processo merece. Chegando à Câmara, eu assumo o compromisso de conversar com o deputado HC Almaia, que é o presidente da COF, e que é quem vai pegar esse projeto para que a gente coloque ela no caráter de urgência para sanar qualquer problema. Todos os parlamentares com certeza abraçarão essa causa. Professor Júlio, os CIEFs irão acabar? Mais uma vez, no mesmo tom, não há nenhuma determinação nesse sentido, não, pelo contrário, né? Nós temos um grande apreço pelo trabalho desenvolvido nos CIEFs, nós manteremos o CIEF, não há proposta na Secretaria de Educação para qualquer coisa dessa natureza. O que as pessoas podem estar fazendo alguma confusão é que houve uma reestruturação de toda a estrutura do GDF, não foi uma reestruturação da Secretaria de Educação, houve uma reestruturação de todo o GDF. Então, algumas coordenações, a maioria absoluta das coordenações viraram diretoria, os núcleos, não tem mais nenhuma secretaria no GDF que trabalhe com núcleos. Então, como houve essa transformação, pode haver tanto um mal-entendido nessa área, como na área da educação especial, que viraram diretoria, mas não há nenhuma determinação, principalmente em relação ao CIEF. Então, o senhor acha que já adiantou uma outra pergunta. Em relação à educação especial, está tendo toda uma movimentação, inclusive havia um pedido de convocação do senhor lá na Câmara Legislativa. Eu falei que convocar era desnecessário, o senhor sempre está disposto a nos dar informações. Então, na verdade, em relação ao ensino especial, só houve uma mudança de nomenclatura, a estrutura permanece semelhante? Eu vou te explicar o seguinte, houve realmente, era uma coordenação de ensino especial, por determinação geral para reformulação, a coordenação de ensino especial, ela virou uma diretoria. Mas eu fiz questão de acompanhar, todas as pessoas foram mantidas, então nós tínhamos uma coordenação, uma gerência e 4 núcleos. Ela passou a ser uma diretoria, ficaram 3 gerências que não tem mais núcleo, com as suas respectivas assessorias. Então quem estava no núcleo poderá ser um assessor, se o gerente assim entender. Portanto, tudo foi mantido para que o trabalho continue sem nenhuma solução de continuidade. Não afetará em nada, então, a continuidade e a qualidade da educação especial. Fico feliz com isso. Pois bem, professor Júlio, a gente desde o início do ano, inclusive eu realizei 2 audiências públicas na Câmara Legislativa a respeito de problemas relacionados à escola de música. Recentemente, o senhor e o governador Rodrigo Hollenberg esteve na escola de música para explicar lá uma linha de trabalho. O que está sendo feito ou o que já foi feito para tentar sanar esses problemas da escola de música? Olha, nós encontramos já a escola de música numa situação, digamos assim, de conflito interno, de algumas questões. Então nós constituímos uma comissão que fez uma radiografia da escola, que tem trabalhado, apresentou um relatório, e eu, com base no relatório, com base na conversa mantida com vários grupos de professores da escola, nós levamos ao governador uma proposta que foi bem aceita para que a escola de música passe a ser uma escola de natureza especial, porque ela não se enquadra, aquela caixinha que ela foi colocada como um centro de educação profissional comum, ela não se enquadra, porque a música tem características muito próprias.
Então ela passará... Desculpa, não se enquadraria dentro da modulação da secretaria? Não, é que ela, na medida que ela virou um centro de educação profissional, que deve obedecer toda a legislação, a mesma legislação para formar um enfermeiro, para formar um técnico em informática, ou para formar um técnico em contabilidade, tem uma legislação específica. E a escola de música, ela não se enquadra porque a formação do músico, primeiro começa o seguinte: se você quiser ser enfermeiro hoje, você pode se inscrever numa escola técnica de enfermagem e você terá, com certeza, se transformará num enfermeiro. Se você quiser ser músico, não é tão direto. Então, o que acontece? O ideal é que a formação do músico comece desde a primeira infância, desde as crianças. E a legislação no ensino atinente à educação profissional não nos permite. Então, você, para formar um músico, você precisa, se for nos termos de uma escola de formação técnica, você tem que ter o ensino fundamental concluído e tem que ter a idade mínima que, portanto, isso aí exige. Agora, no nosso entendimento, e é claro, para a formação do músico, do próprio técnico em música, isso já é um pouco tardio. Tem que começar. Então, nós temos que ter uma escola que comece a dar essa formação, para que a escola de música possa se irradiar para todo o nosso sistema, que ela também venha a ganhar a função de formação de professor para a iniciação musical nas escolas. Aí nós teremos, ela ampliará, ela tem um quadro de professores excelente, muitas pessoas com formação maravilhosa, e esse quadro de professores poderá trabalhar ligado ao FUNAB para a formação de professores para cumprir a lei que determina que todas as escolas hoje ofertem aulas de música. Então são aspectos muito importantes que nós estamos encaminhando. Quanto à reforma da escola, esteve conosco a Nova Cap e a Terra Cap para que façamos pelo menos o trabalho, a reforma emergencial que a escola está precisando. De fato está precisando, e fico feliz que sejam sanadas todas essas questões que levaram a essas turbulências internas, até para não prejudicar a qualidade do ensino, que sempre foi referência não só no Brasil, né? Na América Latina, haja visto os grandes festivais que ocorrem todo ano. Professor Júlio, para a gente encerrar, vamos talvez aqui para o assunto mais polêmico de tudo. Nós estamos em meio a uma greve no final do ano, que atrapalha toda a comunidade escolar, desde os professores, mas principalmente o aluno. Essa semana eu estive junto com demais deputados e os sindicatos das 30 e poucas categorias em greve, tentando intermediar uma negociação, e o que todos queriam, na verdade, era um cronograma para que se pague o reajuste que foi garantido por lei, e se foi garantido por lei, a greve é justa, ainda que a Justiça tenha decretado recentemente a ilegalidade dela. Nós já sabemos que muitas greves foram decretadas ilegais, mas é a categoria de fato que decide quem volta ou não. Ainda hoje falei com o secretário Sérgio Sampaio, que está, o secretário-geral da Casa Civil, que está coordenando todo esse processo de negociação junto com a Secretaria de Fazenda. Quais são as perspectivas, professor Júlio, para serem apresentadas amanhã, sexta-feira, para que os sindicatos analisem e se há possibilidade dessa greve acabar o quanto antes? Quais são as perspectivas? Olha, eu acabei de participar de uma mesa de negociação com o SINCRO, acompanhado pela MARI, da Secretaria de Relações Institucionais. Vários aspectos foram discutidos, as dificuldades de natureza econômica estão postas, né? Alguns assuntos foram encaminhados para o setor econômico, juntamente com o governador, decidir. Nós acreditamos e queremos e torcemos por isso, a greve não nos agrada, a impossibilidade de honrar a correção salarial, né, já prevista em lei, também não nos agrada, mas nós lidamos com uma situação concreta. Então eu confio na sensibilidade dos professores e, obviamente, nas propostas que serão encaminhadas, que me permita e cabe mais ao sindicato levar a categoria e não ao secretário, em respeito até ao SINCRO, foram encaminhadas e a categoria que deverá fazer a avaliação, que eu espero seja favorável aos estudantes e que os colegas professores, que eu sei que têm grande compromisso com os seus estudantes, seus alunos, repensarão e nós continuaremos a negociação. Maravilha. Nós lá na Câmara Legislativa estamos só esperando que haja um acordo entre o governo e os sindicatos,
para que a gente, na terça-feira já da semana que vem, analise 7 projetos de lei que não representarão aumento de imposto, que a população já está muito castigada, mas criam alternativas para que o governo arrecade um pouco mais e venha a cobrir toda essa necessidade de caixa para o pagamento dos reajustes dos professores e das demais categorias. Como eu disse, a própria Justiça decretou que o aumento é legal e é natural que os professores e demais categorias queiram e lutem por esse direito. Sabemos das dificuldades do Estado. Então o que a gente tem que achar é um ponto de equilíbrio, um ponto comum, e o ponto de equilíbrio nesse momento é mesmo o cronograma de pagamento, para que as greves acabem e a sociedade não seja ainda mais afetada do que já está sendo. Professor Júlio, aí, o senhor fazer as considerações finais. Olha, eu reitero o agradecimento dessa conversa para podermos levar diretamente a informação aos professores, à professora e à população de Brasília, né? E me coloco à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos para que tenhamos não só o término desse ano letivo, mas tanto os próximos anos com muita tranquilidade para os nossos professores, professoras, servidores e, sobretudo, nossos estudantes. Vamos torcer para que a greve acabe o mais rápido possível, que a demanda dos professores e dos profissionais de educação pelo reajuste seja atendida e que os pontos, aquelas questões pontuais referentes à reposição e tudo, eu tenho certeza que a Secretaria já vem negociando isso com os sindicatos. É isso, gente. Muito obrigado ao professor Júlio Gregório e eu espero que a gente tenha contribuído de alguma maneira para sanar várias dúvidas em relação a toda essa turbulência que vive hoje o Distrito Federal e mais precisamente a educação do Distrito Federal. Um abraço a todos e deixem suas dúvidas aí nas nossas páginas e no nosso site. Um abraço.